Olá, sejam muito bem-vindos novamente a mais um Podcast 38. Estamos recebendo aqui hoje o doutor historiador Rafael, sócio proprietário da Escola de Tiro 38 e presidente do Clube 38. Conosco também seu irmão, sócio proprietário da Escola de Tiro 38 e também instrutor, Tony Eduardo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante, que são as origens do 38. E eu vou começar passando a palavra ao Tiaguinho aqui, que vai fazer uma pergunta sobre as origens do 38. Boa noite a todos. A primeira pergunta que eu queria fazer a vocês é saber de onde vem a família, né? Os fundadores do clube, no caso, Clube Escola de Tiro 38. A família dos fundadores aqui do Clube 38 tem várias origens, né, como qualquer outra família brasileira. Porém, o que se destaca nos levantamentos históricos que eu tenho feito nos últimos anos é um pouco sobre o lado Lima e Silva, que é Portugal, né, e o outro lado, Rehan, que é austríaco. Né. Nós temos eu e o Tony temos um trisavô que veio diretamente da Áustria, né, para servir a Marinha Brasileira. Né. Reza a lenda, né, que na época dos diversos conflitos que houve na Europa Central, né, sendo que ele participou de alguns, ele estava um pouco entediado com a vida na Áustria. Né, então ele resolveu aceitar a oferta do governo brasileiro para vir trabalhar na Marinha. Em princípio ele se fixou no Maranhão, no estado do Maranhão, e lá exerceu a função de professor de esgrima, seja tanto a esgrima de salão como também a esgrima de baioneta. E o nome dessa pessoa, nosso trisavô, é Miguel, né, Michael Rehan, né, que aqui no Brasil acabou sendo Miguel. O Rafa, o Miguel então é da era mais recente, né? Boa noite, turma, aqui é o Tony, né? Apresentando, não dei boa noite ainda. Tudo bom, sério? Tudo bem, boa noite. Sempre boa sua satisfação, sua presença, seus olhos claros. Nossa. Então, o nosso trisavô Miguel, ele veio do Império Austro-Húngaro, Austro-Húngaro, que existiu até 1914. Que na época existia, óbvio, o mar, né? Por isso que ele era da Marinha Austríaca. Né? Exatamente. Lá, até os 23 anos, na Áustria, ele exerceu a função de instrutor de artilharia pela Marinha. Né? E era um combatente austríaco. Sim, também um combatente. E a grande... eu acho que a grande coincidência para nós, honrosa e de muito orgulho, é que aqui no Brasil ele acaba casando com uma descendente de uma família, né, tradicional de guerreiros militares gloriosos, que é os Lima e Silva. Sim, naquela época existia muito, e até existe um pouco disso ainda em dias atuais, esse esquema de militar casar com uma mulher que seja também de família militar. Né? Ele, como militar, ele era capitão-tenente, né, da Marinha Austríaca, casou-se com Dona Carolina de Lima e Silva Avellini, que era sobrinha neta de Duque de Caxias, que a gente sempre, pelo menos uma vez na vida, ouviu falar desse personagem importante na era imperial do Brasil. Né? Então, ela era sobrinha neta e ela era... Então nós, Tony, né, eu e tu, a gente descende de um tio de Duque de Caxias, que é o João Manuel de Lima e Silva, né, que foi o Visconde de Bagé. José Joaquim de Lima e Silva, desculpa. O João Manuel era irmão dele. Sendo que seu irmão, Francisco de Lima e Silva, era pai de Caxias, que foi regente do Império, por 2 vezes. Né? Regente provisório e depois permanente. Quando o Dom Pedro II ainda não tinha idade para reinar, né, para se tornar imperador do Brasil. E a gente, Rafa, eu e tu pegamos isso, apesar de você ser historiador, doutor em história, e ainda bem, né, um cara que fugiu absolutamente dos protocolos acadêmicos, infelizmente, atuais. Acho que é uma herança aí da rebeldia do nosso pai, né? Nosso pai é um cara bastante rebelde com
os padrões acadêmicos, um cara que sempre teve uma crítica muito dura à forma que a academia, a universidade, ao invés de ser um universo de experiências para gerar pensadores, acaba bitolando, né? Sendo, na verdade, um ambiente para te bitolar, a reproduzir conhecimento. E eu te conheço, sou teu irmão, óbvio, quem quiser e estiver assistindo a gente, ouvindo a gente, e quiser pesquisar, existem trabalhos aí na internet do meu irmão Rafael, em especial a tese de doutorado dele, e a gente vai nos protocolos bem diferenciados de formação acadêmica. Como é que foi? Eu sei que a gente está falando especificamente da família e a gente vai dissertar sobre isso hoje, mas como é que foi, já na nossa época, ser universitário aqui no Brasil, cara? Para ti, especificamente, na história ali. Na época que eu frequentei o curso de História, né, entre 97 e 2001, na Universidade Federal de Santa Catarina, claro que existiam muitas divergências de pensamento entre aqueles considerados de esquerda e o povo de direita ou reacionário, né? Porém, nunca não era assim tão, digamos, grave e agressivo como é hoje, né? Naquela época a gente se entendia bem, até inclusive isso eu consegui levar até os meus anos de doutorado, que eu comecei em 2008, né, que a gente se sentava após as aulas no bar lá e conversava e ria bastante. Esses argumentos mais agressivos, né, essas atitudes mais agressivas do pessoal que se diz defensor da igualdade, das causas sociais, né, isso aconteceu nos últimos anos para cá, assim, que hoje é praticamente impraticável você conseguir conversar com alguém que pensa diferente de ti no ambiente universitário. A gente sabe, recebemos muitas notícias, o ambiente acadêmico realmente está tomado por... E isso que eu nunca tive nenhuma posição agressiva, com exceção de argumentar por que a gente pensa diferente da maioria que reina ali na universidade de hoje, né? Então, mas isso eu acredito, tenho conversado com o pessoal mais jovem que frequenta a universidade, principalmente de humanas, né? Muita gente já não está mais conseguindo engolir todos os discursos que impõe, né? O problema é que tu se sente e até mesmo é excluído dos meios, né? Digamos, das rodas de discussão, dos trabalhos, você fica meio ali como se fosse um patinho feio. Doutor Rafael, vou aproveitar que estamos falando de universidade e curso de História, né? A gente recebe há muitos anos aqui no Brasil uma carga violenta, né? Falando a respeito dos nossos descobridores, os portugueses, né? Na escola, desde eu me lembro disso, somos ensinados de que nós fomos fomos descobertos pelos piores do mundo, né? E há uma chacota em cima dos portugueses por questões, né, escusas que a gente não sabe muito bem o porquê, mas de fato sabemos que não foi assim. Você pode falar um pouquinho dessa história pra gente e também isso vai de acordo com a descendência da família de vocês? Cara, eu vou até fazer um adendo, Rafa, complementando. Anos atrás, cerca de 3 anos atrás, eu estava nos Estados Unidos e conheci um proprietário de uma empresa grande de treinamento lá, muito curioso e interessado em aspectos históricos, estudante de história. E eu te comentei na época, ele ficou muito agitado, assim, de uma forma positiva, quando eu mencionei que a minha família descendia de gloriosos combatentes portugueses, né? E eu falei isso porque entrou na conversa, a gente fala às vezes até meio acanhado, meio, né? Pô, tô falando com um americano, né? Uma nação de guerreiros. E ele me deu uma aula gigantesca, né? Desde os cavaleiros antigos, né? Templários, cruzados, até a navegação. Cara, Rafa, e eu falei isso pro Rafa na época, o Rafa complementou, depois me deu mais uma aula, e olha, em 2 horas de bate-papo com o cara eu aprendi mais do que a vida em aula de história, nesse sentido de que, poxa, imagina para nós, né, Rafa, que descendemos desses cavaleiros, descendemos desse povo, eu
eu tenho certeza que nós precisamos mudar a maneira com que a história brasileira tem atuado nas escolas, querendo diminuir os méritos de, na verdade... Fala um pouco, cara, como eram os portugueses aí nessa época? Bom, eu sempre retruquei essa ideia do português, né, de invalidar o trabalho que eles fizeram, não só no Brasil, mas praticamente em todo o mundo. Digamos, nos 5 continentes nós tivemos colônias portuguesas, né, inclusive até hoje em Macau existem pessoas que falam português. Né, então, mas não precisamos ir tão longe, né, basta ver nosso próprio país, gigantesco, né, com uma floresta tropical maior do mundo, como que um país do tamanho de Santa Catarina, praticamente, né, consegue colocar o mesmo idioma em todo um território. Né? Se você vê assim, a Itália, por exemplo, a Itália tem pelo menos, vou aqui dar um chute, mas 12 dialetos que não se conversam. Né? Então a Itália precisou padronizar, né, uma linguagem, né, que foi criada pelo Dante, o grande poeta Dante Alighieri, né, que criou a linguagem de Florença, né, que ele padronizou, senão a gente nunca vai se entender de forma literária, e nem muito menos como um povo único. Né? Tu imagina os portugueses. Então, Portugal, que já tinha uma vasta tradição lá no país deles de se revoltar, né? Por exemplo, Portugal tem várias origens também, né? Fenícios, né? Romanos, o povo lusitano, celtas, né? Tem bastante origem lá também. Né? Mas até então eles conseguiam se entender, né? Passaram por um período de guerras, depois se entenderam até a chegada dos árabes, né? Os mouros, né? Aí por volta do século VII, né? 600 e pouco, tá? Lá chegaram lá, suportaram, você cria lá toda uma estrutura social, cria mesquitas, né? Para manter lá já a ideia de que você tá ali para ficar, e não só para explorar e sair, né? Enfim, Portugal conseguiu então expulsar, foi o primeiro país que tirou essa invasão, né, porque tinha Portugal e Espanha, e nisso ele viu também a necessidade de sair pelo mundo. Né? Então, assim, Portugal foi o primeiro país da Europa que unificou o seu governo, centralizou o governo, se tornou um reino de Portugal ali. Né? Isso já em 1380, para vocês terem ideia, a Alemanha e a Itália só no século XIX conseguiram fazer essa unificação. Caramba. Então, já aproveitando o gancho, a família Lima e Silva, então ela tem origem no norte de Portugal, nos tempos antigos, que hoje ainda é o território galego, lá é a Galícia, né, que fica parte em Portugal, parte na Espanha. Né? Nossos ancestrais descenderam para Algarve, que é o sul de Portugal, e lá que eles conseguiram, de fato, auxiliar na expulsão dos mouros. Com esses feitos, eles se tornaram ilustres, né? Porque a origem deles não era necessariamente nobre, né? Mas eles conseguiram bastante prestígio e, em um determinado momento, emigraram para o Brasil, isso em fins de 1700, para auxiliar na conquista de territórios. Então o Brasil hoje ele é grande, não estou dizendo que ele é grande por causa dos Lima e Silva, mas o Brasil também tem uma fantástica história de aglomeração, de união de territórios, né? O que aconteceu, ao contrário do que aconteceu no restante da América Latina, que se tornou vários países de um mesmo colonizador, que foi o espanhol. Então, dizer que Portugal vai ser negligenciado por causa das piadas de português, ou porque alguns historiadores não concordam com essa ideia, entre aspas, assim, que colonizador é tudo do mal, né? Eu sempre rebati isso pelo simples fato que Portugal manteve o mesmo idioma num país que tinha várias etnias indígenas já fixas, né, com outras línguas que não tem nada a ver. Então é um mérito do português, que ele nunca teve a ideia de expansão racial, e sim expansão cultural. Né? Ele tem uma ideia muito fixa do romano. Né? O romano ele não está preocupado com pureza racial, ele vai sim se misturar com o povo dominado para que o próprio povo se torne um aliado nas suas ideias expansionistas. Propagador das suas ideias. Os bandeirantes têm um mérito por isso. A primeira coisa que eles faziam era conquistar o chefe para casar com a filha e fazer quantos filhos forem necessários para ajudar nessa expansão. Então, já nascia lá o caboclo, digamos, que falava os 2 idiomas e que conhecia o terreno. Né? A maior coisa de uma conquista é tu conhecer o terreno que você combate e que você ocupa. Né? Pô, interessantíssimo, né? E vai contra aquilo que a gente escuta da boca para fora, que é esse sentido eterno
diminuidor da colonização portuguesa, como uma colonização de um povo que só explorou, que não estava nem aí, que era bundão e por aí vai. O Rafa, outra coisa que me chamou muita atenção, especialmente na fase mais adulta, conversando contigo, é também diminuído da nossa história as lutas para o Brasil se tornar o que é, o Brasil se tornar Brasil. Deve ter um motivo para isso, independente, acredito que até recente, penso eu que me foi informado que foi uma tendência nos anos 60, ali de aniquilar os nossos ídolos históricos. Nossos valores. Foi um esquerdismo muito forte que tomou conta das escolas quando perdeu-se a tentativa, graças a Deus, de tornar o país, né, o Brasil, uma nação comunista, mas eles dominaram as escolas e por aí vai. Mas independente, né, dessa tendência de nos tirar esses méritos, tem muita história de guerra aqui, né, na nação, no Brasil, para tornar o Brasil que era o Brasil. Tem muitas batalhas, tem muita coisa que foi feita aqui para consolidar o Brasil como um país único e que como você falou, que falasse ele todo o mesmo idioma. Sim, primeiro que teve a coroa portuguesa, na época da colonização brasileira, né, ela já começou a ter problema com os próprios jesuítas, né, que o jesuíta é uma corrente da Igreja Católica, que seria, digamos, mais próximo ao que Cristo pregou, né? E o que eles fizeram? A primeira coisa o que eles fizeram? Eles tinham também essa ideia de catequizar os indígenas, né, para que pudessem salvar as almas, tal, que estavam perdidas fora da ideologia ou da crença cristã. Então, mas como que eles poderiam fazer isso se haviam tantos povos aqui no Brasil, né? Então eles criaram, inclusive, uma língua geral baseada no Tupi-Guarani, que você conseguia introduzir essa linguagem a partir de décadas, né? Claro, não é assim de um dia para a noite, mas que você conseguia se comunicar com todos os povos contatados. Então, assim, a primeira coisa que eles tiraram, a tua língua do índio, né, a tua língua materna vai ser trocada por essa que é o Tupi-Guarani, para a gente conseguir se comunicar e fazer um grande trabalho de integração do indígena à cristandade e a modelos de cidades que se chamavam também missões, né? Isso foi um pouco, né, ou totalmente, melhor dizer, totalmente contra o que a coroa pregava, que era a submissão, né, desses povos, né, para que eles fossem integrados, talvez à força, na própria genética do povo brasileiro, né? Então, o que existe bastante, que o Tony citou ali, né, é uma tendência de tentar destruir o patriotismo do brasileiro, né? De dizer que você já descende de um povo perdedor, né? Então, assim, todo o território brasileiro era disputado, principalmente nas fronteiras, né, ali, né, com a própria coroa espanhola. A Espanha, inclusive, ela dominou Portugal, né, de 1580 até 1640, né, ele dominou, mas deixou que ele tivesse uma certa autonomia. Porém, a moeda que circulava nas colônias era uma única moeda espanhola. Então, até certo ponto, Portugal conseguiu se livrar dessa dominância, né, e agir sozinho, né, conforme. E isso deu muito problema na anexação dos territórios. Então, cada território teve uma guerra, né? Inclusive a participação familiar, né, dos Lima e Silva já começa início de 1800, não chega assim tão longe, lá pelos 1500, né, porque ela também não chegou nessa época, né? E a participação principal foi a independência brasileira, né, que aconteceu em 1822, porém o estado da Bahia não queria se anexar. O estado da Bahia se manteve independente pelo menos um ano, né, cujo o nosso ancestral, o José Joaquim de Lima e Silva, tio de Caxias, ele que liderou a tropa dos 800 que chegaram na capital, Salvador, né, e conseguiram que o território se tornasse parte do Império Brasileiro. Interessante. A Guerra dos 800, então já começa por aí um pouco da nossa história de guerra. Recente, né? Bem Bem recente. recente. A gente está falando de 200 anos atrás. Que loucura, né?
1838 a 41. É isso, né? Ok. A balaiada. Balaiada, isso, exatamente. Eu peço desculpa porque não vou ficar me lembrando de todas as batalhas, mas é bem interessante a gente falar isso em outro momento, né? As batalhas que ajudaram o Brasil a se tornar tão grande como é, né? Mas essa questão de fronteiras também... Quer falar alguma coisa? Não, eu só queria trazer exatamente isso. Eu queria trazer especificamente... minha provocação foi nesse sentido, de que a gente, como você falou, desmotivado a ter qualquer sentimento patriótico com os guerreiros que fundaram essa nação, essa bela nação, e que nós, especificamente, né, somos descendentes diretos de guerreiros que fizeram diferença, como o próprio Caxias, né, e por aí vai. Né? É claro que existem, né, várias famílias, né, que se você pesquisar, sempre vai ter alguém que vai se está bastante tempo no Brasil, vai perceber que tem lá um ancestral que também foi importante para esse contexto, né, de guerra, de anexação de territórios também, né. A vantagem é que o Tony tem um irmão historiador, né, que daí ele pesquisa isso, né, então isso foi uma pesquisa que eu anexei ao meu estudo de doutorado. Doutorado são 4 anos, que eu trabalhei com a história e com o trabalho de um bisavô, né, o Eduardo de Lima Silva Herrera, né, e graças a essa ligação com a família Lima Silva, tudo que eu procurava, que eu encontrava sobre a nossa família, eu consegui juntar e trazer um pouco essa história para nós. Então eu recomendo a todo mundo que gosta de história familiar que faça isso, é trabalhoso, e você vai conseguir encontrar bastante coisa fantástica da sua ancestralidade. Então, tudo que eu falo a respeito da nossa família foi um conhecimento obtido através de documentação deixada por aqueles que escreveram na época. Né? Ô Rafa, e o Eduardo, agora esse que o Rafa citou, a gente chama ele de vô Eduardo, na verdade é nosso bisavô, ao qual eu levo o nome em homenagem a ele. Eu fui nomeado, né, pelos meus pais em homenagem ao vô Eduardo, que é na verdade nosso bisavô. É uma figura histórica muitíssimo importante, muitíssimo valorizada, ironicamente, fora do país, né? Pouco conhecida talvez no Brasil, mas que teve uma influência radical, seguindo os protocolos do sangue que ele descendia. Então, aquilo que o pai nos fala, né, o abnegado, aquele que faz o que tem que ser feito, independente de benefícios pessoais próprios, na verdade o oposto. O que tem que ser feito é sacrifica os seus benefícios pessoais, sacrifica a sua própria família, e a gente sentiu isso ao longo da história, o nosso sangue, especialmente estudando a nossa história, e em vida vendo a história do nosso pai, né, cara, que foi um cara que viveu desse jeito aí. Sim. Teve um preço alto por isso, né? Teve muitas frustrações, mas voltando ao Eduardo, conta um pouco da gente, aquele menino nascido, né, primeira geração do Miguel, do seu pai Miguel, com a sua mãe de origem portuguesa, descendente, né, dos Lima Silva, de Caxias. O Eduardo tem uma primeira geração nascida no Brasil, no Rio de Janeiro, um menino de boa, excelente família, não era de certa forma aristocrata, seria isso? Não aristocrata, não, né? Porque nessa época os Lima Silva são, por tradição, imperialistas, né? Não imperialistas, defensores do Império Brasileiro. Imperialismo é outro contexto. Porém, a gente já vivia a República, né? Então eles ficaram meio assim, tipo, só na época de Getúlio Vargas, que precisava reafirmar muita coisa, inclusive o nosso patriotismo, nossas origens, né? Que voltaram e buscaram a figura do Duque de Caxias, né? Ironia isso, né? Isso, ele foi esquecido ali, deixaram um pouco para trás, porque ele representava o Brasil Império, e aí já estava na história da República. Mas enfim... Mas certamente bom berço, excelente berço. Sim, Eduardo já falava alemão, né, em virtude do pai dele ser austríaco, língua alemão e tal. Ele era de uma família, digamos, pode ser considerada uma classe média alta. Né? Então, ou seja, ele tinha bastante conforto. Sim. O que o pai dele queria para ele não foi o que ele seguiu na sua vida, evidentemente. Né? O que o Eduardo fez? Né? O Eduardo ele tinha 15 anos, fez um bom segundo grau, na época era realmente um bom segundo grau, porque ele já saía lá falando grego, latim. Né?
igualzinho hoje, sabe? Você tinha uma excelente uma base, uma bagagem, né? Então, na época, o Brasil passava por um problema bem grande, né? O Brasil queria receber imigrantes, e já estava acontecendo há 50 anos, eu estou falando de 1910, há 50, 60 anos, né? O sul brasileiro precisava ser povoado, e o governo decidiu que quem povoaria seriam os imigrantes, geralmente alemães e italianos. Bom, ele nasceu no Rio de Janeiro, e o que acontecia nessa época da imigração era que, como várias áreas daqui de Santa Catarina não estavam povoadas, digamos assim, por registro em cartório, sim por povos tradicionais, né, e havia, claro, uma disputa muito grande pela sobrevivência. Então, os índios, eles viam aquele povo branco chegando, né, eles que mal consideravam seres humanos, né, porque o índio nunca tinha visto aquele tipo de gente, e ele percebia que havia uma disputa ali, inclusive de caça e de coleta ali de recursos naturais, e aquele povo se fixava num local em comum. Então, era comum, sim, ter ataque de índios naquela época, né, e a retaliação por parte dos colonos, que contratavam uma tropa especial chamada de bugreiros, né? Bugreiros geralmente eram ou índios antigos ou descendentes de índios, né, que conheciam, mesmo a história dos bandeirantes, ali conheciam bastante o terreno onde frequentavam, né? E esse pessoal talvez foi o pessoal mais profissional do mundo em caçar índio. Isso em pleno século XX. Isso que choca, né, Rafael? É. A gente tá falando de, pelo que eu captei aqui, 1910, começo do século XX. É muito recente, cara. É muito recente. A gente vivia. Parece que é 1700 e pouco. Quando a gente tá no, quando a gente tá no conforto do nosso iPad, da nossa sala jogando videogame, a gente há 100 anos lutavam-se em florestas aqui do nosso lado, se matavam e etc. Índio matando índio. E era normal. Índios caçando índios. E contratados pelos caçando colonos. índios, com certeza. Também é uma ideia muito romântica achar que o Brasil tinha várias comunidades indígenas, que seria um nome ético para falar de tribo, né? Que se amavam. Isso é mentira. Eles se matavam mesmo. E o índio é um guerreiro, né, Rafa? É um espírito guerreiro, é uma questão de sobrevivência, Não é questão nem de bonito e feio, né? Não. Ele é um guerreiro, pô. É um guerreiro. Então, assim, o que você não faz parte da minha sociedade, da minha comunidade, né? Você provavelmente é um inimigo. Completamente Porque compreensível. eu preciso sobreviver, alimentar minha família, e você está tirando a comida da minha terra. Não que eles tinham essa ideia, essa aqui é minha terra, não é, porque a maioria dos povos aqui no Brasil nômades, eram nômades, né? Então eles faziam usufruto da terra por 6 meses, 3 meses, depende do que oferecia naquele momento, e depois migravam. Então, território tradicional praticamente é o Brasil todo. Então, o que acontecia? O Brasil precisava receber imigrantes, e o governo alemão e italiano, né, ele exigia que o Brasil oferecesse alguma segurança, né, porque isso saía nos jornais. Então, nas primeiras colônias alemãs, muito organizadas por sinal, né, já tinha imprensa. O Avaldesbot é o nome de um jornal que circulava em língua alemã. Né? O Avaldesbot é o mensageiro da selva em alemão. Então, o que acontecia? Na colônia de Blumenau, que naquela época abrangia todo o Alto Vale do Itajaí, que hoje são vários, né, municípios, né, ela é um terreno que foi preparado para receber imigrantes. Já é uma empresa. Né? Não é ao contrário do português, que ele veio aqui, né, encontrou nada sobre nada, sem nenhuma estrutura, ainda conseguiu construir vários povoados, né, que se tornou, por exemplo, a cidade de São Paulo. Né? Enfim. Aí o Eduardo entra... Eu vou resumir a história, né? Então, o Eduardo, o que acontece? Então, as colônias eram atacadas pelos índios, os governos alemão e italiano exigiam a proteção, e o Brasil foi com tudo na contratação de bugreiro. Né? Isso repercutiu de forma negativa num congresso em 1908 na Áustria, né, que o Brasil, em pleno século XX, ao contrário de todo avanço da humanidade, ele ainda matava índio de forma cruel. Né? Então, o que fez o Nilo Peçanha, né, que ele era o presidente na época, criou o Serviço de Proteção aos Índios, que originou, né, em 1967, originou a FUNAI. Só que a FUNAI tem um pensamento completamente diferente. O SPI o que era?
basicamente, retirar o índio do mato e tentar colocá-lo num ambiente que ele pudesse ser um produtor, ser um criador de animais que vivesse uma vida agropastoril longe das colônias, né? Eduardo entrou no SPI, né, Serviço de Proteção aos Índios, com 15 anos, né? Com 15 anos, né, na função de fotógrafo. Ele era uma instrução um pouquinho melhor, né, do que os demais ali que ingressaram na equipe, né. Na época era um gaúcho, que era o chefe, ele que foi encarregado de contatar os índios. Parênteses, né, Rafa? Uma educação, né, uma estrutura melhor. 15 anos, já falava alguns idiomas. E a gente achando que nossa geração que está esperta, né? Que a gente agora tem informação, internet, que o concurso público existe, curso superior. Estamos inteligentíssimos. Interessante dessa história do Eduardo é que ele foi atrás, numa época que não existia nenhuma informação dos índios que ele ia contatar, né? Apenas alguns contatos, não sabia nem qual era o idioma que falava, né? Se era tupi, se era guarani, não tinha nada a ver, outro tronco linguístico, né? O G. Então, nessa denúncia que houve de matança dos índios, né, um alemão médico residente em Blumenau, Dr. Hugo Gensch, né, ele apresentou uma monografia lá na Áustria da experiência que ele teve em adotar uma menina indígena capturada pelos bugreiros, né? E com essa experiência ele fez a monografia e fez um pequeno dicionário alemão de Schoklen, que é o povo que existia na época, que existe até hoje, né? Seus descendentes estão aí, são indígenas, né? Então é o povo exclusivamente de Santa Catarina. Então o Dr. Hugo Gensch pegou essa menina, que ela não ia ter identidade, né? Nem CPF, mas ela deveria ter uns 8 anos de idade, e ela que ajudou a ter esse dicionário, que eu tenho 2 exemplares, né, que chegaram até mim, que foram publicados em 1908. O que isso acarretou? Eduardo, que conheceu o médico, conheceu a menina, ele pegou já um exemplar, que provavelmente são os que eu tenho em mãos, né, e estudou de cabo a rabo tudo que tinha ali, de palavras e verbos. Então ele já tinha essa cabeça diferente dos outros chefes dele, que queriam encontrar os índios, mas não queriam, porque morriam de medo, né? E dá para entender, né? Toda vez que eu viajo lá para a região do Alto Vale, eu vejo aquelas florestas e fico imaginando, meu Deus, meu bisavô subiu esse morro faz 108 anos, subiu aqui com a missão, vai atrás dos índios. Sendo que esses índios, eles matavam, né? Eles não tinham nenhum tipo de interesse em fazer amizade, porque sabiam também que com a colonização alemã na região, né, não era bom para eles, né? E que também eles eram caçados pelos bugreiros, né, Rafa? Também eram caçados. Eles não é uma questão de certo e errado, lado certo e lado errado, é uma questão, que você de povos. Que você vive ou morre. É uma questão da natureza. É uma questão natural do ser humano. É igual você assistir o Animal Planet e ficar julgando a gazelinha que morre com o leão. É a natureza é cruel, né? O leão é cruel. Nesse momento histórico que é recentíssimo, 100 anos atrás, 110 anos atrás. Nosso bisavô. E obviamente, como o Brasil já era ocupado desde 1500, 1530 ali, né, é óbvio que existia uma tradição oral entre esses indígenas de saber que o encontro com o europeu não era legal. Né, já comecei com Portugal, então eles já eram calejados de saber que não é bom encontrar esses caras. Sim. Não é bom. Né, então, o chefe do Eduardo, Raul Abbott, ele não conseguiu cumprir sua missão de encontrar os índios, e quem assumiu a liderança então com 17 anos, já estava 2 anos no serviço, né, o Eduardo entrou com 15, foi o Eduardo. Provavelmente porque ele tinha um pouquinho mais conhecimento do que o restante da equipe. Né. A equipe integrava também indígenas Caingangue, que é ali do Paraná, também tem Santa Catarina, na região oeste aqui do estado, né, porque eles achavam que falavam a mesma língua, né. Então a ideia era encontrar os Schoklen e botar um intérprete, Caingangue, na época eles chamavam de índio manso, amansado, né? Que já estava assim, já usava roupa, já estava ingresso ali no próprio Serviço de Proteção aos Índios, né? E tentar fazê-los se entender, o que não aconteceu. Rafa, eu não sou
infelizmente, sou ovelha negra da família na questão dos estudos. Nossa família são pessoas historicamente, incluindo a nossa geração, intelectualizadas, né? Eu tenho outro irmão doutor, professor universitário, a gente tem, né? Mas eu me lembro que me fixou muito, assim, parte da história, porque vibra o meu coração, como é impressionante, tão recente, causos, né, histórias documentadas, parênteses, tudo que o Rafa está falando a partir de agora sobre o Eduardo é documentado, é muito recente, tem pouco mais de 100 anos, e o Rafa teve um acesso maravilhoso aos documentos do nosso querido vô Eduardo, que é nosso bisavô, onde eram relatórios diários. É impressionante o cuidado, a organização, o perfeccionismo do vô Eduardo. E ele fazia questão, inclusive, né, hoje a gente tem dificuldade de achar um e-mail em cópia que a gente enviou às vezes. Ele tinha em cópia cartas enviadas, né, Rafa, nos seus arquivos. Mas voltando ao ponto histórico que você está relatando, aí tem aquele caso, aquela situação dramática do encontro do Eduardo com os nativos, né, cara, com os indígenas, e que foi, na minha breve conhecimento, o dicionário foi um belo apaziguador, né? A estratégia do Eduardo foi diferente, né? Ao invés diferente dos líderes dele, né? Ao invés de ficar tentando encontrar os índios no mato, né? Através de vestígios de fogueira, de caça, tudo, não. O Eduardo foi atrás deles. Ninguém tinha coragem, né? Já começa por aí. Ninguém tinha coragem. Então, assim, ele foi atrás. E os outros tentavam rodear, né? Assim, tipo, aqui deixaram a fogueira aqui, daqui a daí 3 eles dias iam a gente contrário, entendeu? Eles iam contrário. Eles iam contrário. Isso aí tem, assim, o relato do próprio chefe do Eduardo, Raul Obalt, né, em 1913, falando que, olha, depois de um ano ele teve a percepção de que eram índios nômades. Ele achou que ia achar uma comunidade, achou que ia encontrar uma comunidade parada, uma pequena Europa, assim, uma civilização. Né? Então o que aconteceu foi que nessa busca, o Eduardo já liderando a equipe, ele ficou sabendo que um dos postos de atração que o SPI montou, o que são postos de atração? Roças abertas com rancho, uma torre alta para ficar observando e muitos com gramofone para ficar tocando geralmente o hino nacional, música para atraí-los. Né? Essa estratégia deu certo praticamente em todas as atuações do SPI no Brasil, mas em Santa Catarina eles quebraram tudo. Não tiveram saber. Então, né, numa das investidas dos índios que chegaram lá e viram essa mini cidade, né, assim, ainda muito prematura, né? Mas eles viram e já tocaram fogo em tudo. O Eduardo foi com a equipe até o encontro, né? Que ele recebeu uma notícia, né? Não sei se foi um WhatsApp da época, né? Que ele deveria que lá num dos postos de atração, que é lá que sempre são próximos a rios, né? Estava tendo ataque dos Choclen. Ele foi lá, ele foi até lá. Chegou lá com a equipe, já o intérprete tentou falar, não deu certo. Nossa, né? Mesmo se ele falasse a mesma língua, já era historicamente inimigos os Caingangues do Choclen. Né? Eles pertencem à mesma etnia, ao mesmo tronco linguístico, porém eles se odeiam. Né? Se matam historicamente. Se matam porque é aquela velha questão de novo da competição. Né? O Choclen ele usava um tipo de um piercing debaixo do lábio inferior, né? Chamado tembetá. Isso que era um indicativo de identidade. Né? Então, não conseguiu se comunicar através dos intérpretes e os índios começaram a flechar, né? Para atacar o pessoal. Né? E nisso o Eduardo gritou todo o vocabulário dele que ele sabia através do que ele aprendeu do dicionário do Dr. Hugo Gensch. Né? E ali os índios ficaram chocados. Né? Assim, tipo, como o cara fala alguma coisa que a nossa língua, né? Quem é esse cara? E ali travou um diálogo, né, que não foi tão bom, porque eles pegaram o Eduardo e escravizaram por várias semanas, né, mandando cortar árvores colossais, fazer trabalho pesado, até que, por ironia do destino e muito esforço do Eduardo, muito sangue, suor e lágrima, ele consegue convencer os 3 grandes líderes, né, de que eles estavam sofrendo um perigo iminente, né, da extinção, e que eles teriam que sair de lá para viver numa
num território protegido pelo Estado brasileiro. Né? Então é assim, ó, não foi uma imposição do Eduardo, que tem da equipe dele 4 pessoas contra 300, aí ele fala 400 índios, né? Que ele conseguiu juntar. Né? Então assim, pô, o cara foi um ditador, é o que tentam hoje na universidade pintá-lo, né, de um cara que foi um usurpador de cultura, mas esquecem que o Eduardo nunca teria conseguido isso se não tivesse o aval dos próprios líderes da comunidade. Então o Eduardo, para ele conseguir esse convencimento, ele viveu em torno de 2 anos como indígena. Em 1915, o jornal Estado, que até pouco tempo existia, o Diário Catarinense absorveu, né? Era o jornal mais antigo em circulação de Santa Catarina, ele teve lá na própria região que os índios foram contratados para se certificar se realmente aqueles eram indígenas ou se era um grupo de atores Sim. que estavam fazendo uma encenação para dizer que o governo brasileiro está de fato agindo em prol da defesa deles. Né? E tão impressionante que era esse trabalho do Eduardo, o jornal foi lá, não é possível, vamos lá ver o que está acontecendo. Vamos lá ver, e aí que tem aquelas fotos que a gente conhece dele puxando o arco. Aquelas fotos dele de índio, caracterizado. Caracterizado. Porra, e ainda bem, né, Rafa, que já tinha imprensa tão amplamente difundida para garantir mais esse fato heróico, histórico aí do trabalho do Eduardo. Aquele jornal alemão que eu falei, né, o Avaldsport, no início ele criticou muito o trabalho do Eduardo, assim, pô, como é que... Quem vai proteger os colonos, então? Agora criaram um órgão para proteger os índios e os colonos e tal. Então, foi uns 10 anos ele foi bastante criticado o trabalho. Então, a ideia do SPI era tirar o índio do mato, né, do seu modo tradicional de viver, né, para transformar em um trabalhador e, a curto prazo, um cidadão brasileiro. Então isso demorou mais uma geração, porque aquela geração de indígenas que teve o encontro, né, sempre foi muito resistente. Isso está presente nos relatórios mensais do Eduardo, né, aos quais eu tive acesso a 1/3 apenas. Né. A outra parte foi destruída quando a casa dele sofreu uma enchente após a sua morte, né, lá nos anos 80. Então, infelizmente, eu era criança, né, não pude fazer nada. Então, o que eu consegui resgatar foi em 2001. Esse resgate me rendeu um mestrado e um doutorado. Caramba, e esses documentos, para vocês terem uma ideia, que o Rafa resgatou, são tão valiosos e tão apreciados no universo intelectual acadêmico que, eventualmente, universidades de outros países, dos Estados Unidos, por exemplo, entram em contato com o Rafa quando sabem da preciosidade desses documentos que ele possui. Então é um troço fascinante, assim, eu vejo às vezes o Rafa empolgado aí contando, pô, tô trocando correspondência com PhD lá de tal local, e, poxa, muito legal. Graças ao cuidado e sentimento organizacional extremo do Eduardo, né? Digamos, a tradição literal, o Museu do Índio, né, lá no Smithsonian, nos Estados Unidos, já entrou em contato comigo há alguns anos, né, para saber alguns detalhes, porque lá apareceram peças, né, do povo Xoclen que foram doadas e eles não sabiam de onde. Né? Isso quem intermediava era o meu trisavô, o pai do Eduardo, que fazia essas doações. Né? Tem uma parte triste, né, Rafa, da nossa história. Qual delas? Meu Deus, eu ia dizer, assim como inúmeros outros agentes, né, do nosso sangue, né, inúmeros outros ascendentes nossos, inclusive citei anteriormente nosso próprio pai, pessoas que dedicaram a vida a causas nobres, abnegaram, né, das suas próprias famílias, né, das seus próprios, mas acabaram a vida tristes, né, cara. O Eduardo acabou... o Eduardo... Ele morreu triste, né? Muito triste. É uma coisa horrível isso, né? Ele faleceu em 76 e era comum, eu não o conheci, né, mas as minhas tias mais velhas contam que conviveram com ele, que ele chorava muito assim do nada, né. O fato é que armaram, né, uma armadilha para ele, né. Deram um serviço impossível. Ele já estava com 42 anos de dedicação à causa indígena, né. Então, assim, não existia na época a ideia de preservação cultural. Né?
Isso é uma coisa que veio a ser criada lá na década de 40 com os irmãos Vilas Boas. Né? Os Vilas Boas são 30 anos depois do Eduardo. Na época do Eduardo, como eu já falei, era integral indígena. Porém, o Eduardo sempre teve a ideia de manter a língua. Tanto que os Chocland hoje, né, que são em torno de 3 mil pessoas ali no município de José Boatê, lá tem uma terra indígena, né, boa parte fala ainda o idioma, graças a, digamos assim, claro, a resistência deles, né, em falar, mas também pela não proibição da própria figura do Eduardo em promover isso. Ele nunca fez isso. Né. Isso está documentado. Olhe, quando aconteceu o colégio indígena lá, né, em 1939, né, a gente tem que educar essas crianças, não adianta só ensinar a fazer roça, né, a criar animais, né. Não, eles têm que ter uma educação normal, né, uma educação, o que existia na época, português, matemática, civismo, né, isso tinha o amor à bandeira, à pátria, né, aprender a ler, a escrever, a ter higiene pessoal, escovar os dentes, né, isso era muito bonito, né, o indígena é um ser humano, a gente sabe muito bem, então não adianta só empurrar ele para uma comunidade isolada lá e mantê-lo apenas vivo, né? Gerações cresciam dentro da reserva, né? Então essas gerações tiveram acesso a escolas, né? Tiveram acesso à educação formal da época, e isso está tudo documentado, mas eu não lembro o que eu ia falar. Talvez o trabalho tão bem feito do Eduardo irritou as reais intenções do governo brasileiro à época ali, ou da estrutura, sim, né? Sim, na verdade também em 1926, né, ele conseguiu a demarcação da terra. Isso é inédito no país. Eu mesmo já várias vezes entrei em contato com a FUNAI e ela não sabe me dizer qual foi a primeira demarcação brasileira. Logo, eu como historiador e como eu tenho essa documentação, eu considero a do Eduardo a primeira demarcação de terras. Só que, uma vez demarcada a terra, nenhum empresário explorador lá da região, né, poderia mais ali cortar árvores e... Então Eduardo impediu muito isso, essa devastação também ambiental. Entendi. Então era uma área muito grande, 27 mil hectares, se eu não me engano, né, e tinha muito recurso natural, inclusive várias famílias da região até hoje atuantes, né, elas se fizeram graças à exploração da madeira, ali na região, né, e atuantes ainda politicamente também. Não preciso dizer nomes. Sim, mas o fato é que em 54 houve o afastamento do Eduardo da função dele, fizeram uma sabotagem, né? Acusaram ele de ter matado o indígena e ele, antes do julgamento, ele cumpriu 2 anos de cadeia e depois foi inocentado por falta de prova. Frente a isso, ele perdeu a aposentadoria. Ele recuperou 10, 12 anos depois e viveu na míngua. Né? E no final da vida dele, ele mesmo fala para o jornal O Estado, aquele mesmo jornal, né, que teve lá em 1915, e ele fala em 73, que ele tinha um arrependimento muito grande de ter feito essa missão. Essa missão, digamos, civilizatória, humanitária, né? E ele se arrependia porque ele chegou a um nível de entendimento que o indígena deve ser tratado como ele é, como índio, né? Deixar ele na dele. Ele fala assim, se eu soubesse que ia acontecer isso com eles, né, eu preferia ter deixado eles nas matas, né, com arma na mão, se defendendo dos bugreiros, mas morrer com dignidade, ao invés de eu estar assistindo eles morrer assim. Né? Que morressem como os guerreiros que são. Que morressem como os guerreiros como que guerreiros são. E não assim, sem seu alicerce cultural. Né, perder assim, a identidade. Perder a identidade, perder o seu espírito. Né? Morrer. Então ele tinha um arrependimento muito grande. Olha que coisa triste, né? Que história triste, cara. Então ele... E ainda, né, Rafa, no final da vida, para piorar, quando falece o vô Eduardo, nós que somos apreciadores, né, obviamente, da história, de artefatos históricos, de armas e objetos magníficos que forjaram e construíram a história da nossa sociedade, a gente perdeu os bens mais valiosos, que a casa do Eduardo foi saqueada, né, e itens impressionantes de museu que ele tinha, né? Sim, armas, acessórios, objetos indígenas, itens impressionantes que eram
estavam com o Eduardo, de posse do Eduardo, foram saqueados e... O que aconteceu? Ele ficou doente em 76, né? E acabou falecendo um dia depois de completar 80 anos. Ficou doente do coração, da angústia, de tudo, né? Da amargura. Né? Ainda né, um cara muito forte, muito saudável, muito ainda viveu bastante para as condições que estava, né, psicologicamente. Enquanto ele se ausentou, né, da casa, a casa dele foi toda saqueada. Cara, se em outro momento tiver a oportunidade, eu posso mostrar a casa dele. Tá, foi saqueada, não só isso, né? Então ele morreu em 76, em 82 teve a primeira grande enchente da região, por causa de uma barragem lá mal construída. Então foi ali que destruiu o resto. Né? Digamos que a coleção completa de cerâmica dos indígenas, né, que existe, se não me engano, no Museu de Colômbia existe uma coleção lá, mas é incompleta, a dele era completa. Porque na trajetória de Eduardo tiveram vários estudiosos na região, né, que a gente pode falar um por um em outro momento. Né. Um deles foi um antropólogo norte-americano, Julius Henry, de Nova York. Né. Julius Henry, nada mais nada menos, para quem é da área, né, era orientando de Franz Boas, né, o cara que criou o estruturalismo, né, uma maneira diferente de abordar a antropologia. Esse cara é reconhecido no mundo inteiro. Então, Henry teve lá na época reserva indígena e ficou 2 anos convivendo lá fazendo o trabalho dele. Então, essas peças foram para o museu nos Estados Unidos com o intermédio do Henry. Né? Então teve antropólogas, né, linguistas, etnólogos da Alemanha, da Polônia, tudo ali, porque de fato o Brasil tem uma coisa que na época não tinha mais acesso em outro lugar do mundo, né, que é uma comunidade indígena de verdade, né, ali, que há pouco tempo vivia no seu sistema tradicional. Impressionante, né? Mais um da nossa longa história, né? Infelizmente a gente não consegue entrar em muitos detalhes, senão a conversa ficaria longa demais. Mais um membro diretamente da nossa descendência, né? De quem descendemos, que teve uma luta árdua, dura, honrosa, mas que morreu triste, né, cara? Morreu, infelizmente, inclusive com seus bens particulares saqueados, inclusive com a terra perdida. A nossa família perdeu aquela terra para o governo brasileiro, a terra foi tomada, era uma terra linda, maravilhosa, a terra comprada, adquirida, com escritura, adquirida pelo nosso bisavô, vô Eduardo. E é isso aí, né, irmão? Nosso coração, em gerações e gerações, descendendo de guerreiros nobres, né? Desde cavaleiros templários, cavaleiros cruzados, né? Da Ordem de Avisa, aí até a mais recente, a qual tem tudo documentado e foi tese de doutorado do meu irmão Rafael, a história do grande Eduardo de Lima e Silva Herrmann, a qual eu levo o nome em homenagem a ele, nosso bisavô. De muita, infelizmente, né, muita coisa bonita para se orgulhar, mas muita amargura, né, difícil, né, Rafa, parece uma cruz, né, que a nossa geração por geração a gente carrega. Olha o atual Brasil que vivemos, a nossa luta. É muito ruim, porque o órgão federal que o Eduardo serviu por 42 anos, até ser expulso injustamente, né, aconteceu o mesmo com o pai dele, que foi, quando ele chegou no Brasil, ele era muito querido, fizeram poesia para ele, muito amado, como o grande professor Miguel Herrmann, que veio da Áustria. Inclusive entrou em contato comigo um estudioso lá do Maranhão, assim, pô, tu é parente dele, fala mais sobre ele, porque foi ele que introduziu a educação física aqui no nosso estado do Maranhão, né? Porra, Miguel Herrmann, né? Então, assim, não são coisas que a gente está inventando, né? São coisas pesquisadas, coisas que estão documentadas e que, ainda bem que existe o interesse em recuperar essa história, porque, claro, financeiramente isso não... O grande retorno é cultural mesmo, é saber de onde você vem, né? Isso é muito importante. Então, isso acontece, muitas pessoas querem saber. Hoje mesmo, pela manhã, entrou em contato comigo uma moça que faz documentários, né? Então ela quer produzir um documentário sobre essa história, então ela entrou em contato comigo, ela é do Rio de Janeiro. Então ainda não respondi, mas daqui a pouco eu falo com ela. Mas enfim, é isso, então ele seria uma instituição que era contra o governo. Né? O governo, quando dava, ele jogava
investimento em cima do serviço de proteção aos índios. Né? Então, assim, eu li centenas, talvez milhares não, mas centenas de cartas eu li, e a reclamação é sempre essa: o governo cria uma instituição de mentira, para não inglês ver, mas para alemão e italiano ver, que o Brasil agora está cuidando dos índios, não sei o que, a comunidade internacional está feliz, né? Mas ao mesmo tempo o governo brasileiro, uns termos feios, né? Cagava para... Faz isso até hoje. Em todas as questões, né? Todas as questões. Como os americanos falam, né? O governo o Estado, né? É um mal necessário que deve ser mantido ao mínimo, né? Sempre questionado, combatido e mantido ao mínimo, né? Ele isso se o americano, com tanta garantia de segurança e liberdade individual e liberdade de expressão, direito às armas fala, imagina nós, né? Então essa é a grande decepção do Eduardo. Vocês investir, não foram poucos anos, foram 42, numa situação que você de fato acreditava que era patriótica. E ao longo dos anos, né, ele não morreu assim, agora descobri que eu fiz tudo errado. Não, ele... Já na década de 30, né, então ele entrou em contato com os índios em 14, já no final da década de 30, o Getúlio Vargas ele já falava que lá não... Ele só não vai abandonar, digamos, a empresa que ele construiu, né, tudo que ele investiu ali, né, de esforço, de sangue, suor e lágrimas, né, ele não ia deixar para trás e muito menos abandonar o povo que ele amou, né, mas foi sofrido. Foi sofrido. Foram anos. Então, criou a escola ainda com muito esforço, né, e deu no que deu. Bom, a história se repete, estamos vivendo um momento muito pontual da nossa história aqui no nosso país, né, no Brasil, e olha, as matas, né, virgens aí, as matas do Choclen, as matas desse povo de guerreiros, né, que foi sim numa tentativa e num esforço, né, sem igual, talvez na história, talvez ímpar na história do mundo, do Eduardo, tudo catalogado, tudo registrado, né, um povo que hoje se conhece, aí se tem história, se tem registro, por culpa do nosso bisavô, vô Eduardo, junto nessa interação que ele fazia com aquela imigração de colonos, né, alemães, italianos, uma história muito difícil, de muita luta, muito aprendizado, né? Mas é triste ver, né, a tua declaração, que é a declaração do Eduardo, que pouco antes de falecer no jornal O Estado, fala que, né, basicamente preferiria ter visto esses guerreiros indígenas morrendo como os guerreiros que são. Ele falava, muito triste isso, ele falava, por que fizeram isso, né? Assim, por que a gente tirou eles do mato, né? Se a gente não podia protegê-los, né? Por que nós tiramos eles? Por que a gente fez isso? Então, isso nos últimos anos da vida dele pesou muito. Então, assim, ele perceber que ele saiu, né, como do conforto da família dele, ele nunca foi um cara preocupado com isso, mas ele tinha conforto familiar. Porra, aos 15 anos. Foi, como ele disse no jornal, amaldiçoado pela própria mãe, que veio depois, poucos anos depois, ela veio a ser assassinada, então ele nunca mais a viu. Meu Deus. Então ela falou, ela não deu a bênção, né, para ele sair, aquela época era muito importante, mas ele veio assim mesmo, no espírito de aventura. Assim, eu estou cansado de viver, né, comendo patê, sentar na almofada aqui. Então eu quero ir para o mato, quero fazer alguma coisa para dar sentido à minha vida. E ele não tinha interesse em carreira militar, né, como o pai dele tinha, então talvez já percebia também, né, o que tinha virado. O Exército do Brasil, em 1910. Já estava virando o que virou, né? O Brasil foi ter moral na Segunda Guerra Mundial, né, com o Exército Brasileiro, mas até então não. Enfim, então ele percebeu, cara, o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fui fazer? Não, é triste demais, cara. Isto quase me comove, mesmo sabendo isso desde criança, e óbvio, mais detalhes cada vez, aprendendo mais com o meu irmão. Fora Rafael. Que foi marginalizado ainda, né? Marginalizado pela própria população local, pelos índios, né? Pelo governo, né? Que recusou a aposentadoria dele. Imagina, na época não tinha Facebook, Instagram para contar a tua versão, né, cara? E fazia-se uma mentira, e o pai dele, uma contra-inteligência da sua, né, e você virava inimigo. E o pai dele, ele foi abraçado pela Marinha, que eu não terminei a história, né, no início, e depois, não, velho, tu não tem direito à aposentadoria porque tu é austríaco. Então, até então ele serviu bastante a Marinha Brasileira, até quando não serviu mais. Isso, então inclusive tem a tentativa de suicídio dele registrada aqui no jornal. Né? Meu Deus! Tem isso aí em algum lugar ali dos arquivos. Pô, essa é novidade pra mim. Então, Miguel.
trisavô, Não, ele totalmente amarguradíssimo. totalmente amargurado com as Forças Armadas, né? Meu Deus do céu. Em especial a Marinha Brasileira. Tanto que o Eduardo, em um determinado momento, fala: olha, eu preciso da tua ajuda para colocar meus filhos, né, que era nosso avô, o Generino e o tio-avô, Setembrino, né? Eles têm que sair daqui para conhecer um pouco o mundo, né? Eu queria que eles fossem na Marinha, então o senhor poderia ajudar? Aí o próprio Miguel fala: não recomendo para a Marinha. Não recomendo. Tão amargurado. Tão amargurado, não leva nada. Vai procura outra solução para os teus filhos aprenderem. Então eles foram para o exército, acabaram indo para o exército. Nossas famílias, né, todas gerações aí, com exceção do pai, quase todas praticamente militares. Bom, infelizmente a gente está chegando ao fim aqui, 1 hora de conversa, podcast. Da minha mão, queria agradecer o meu irmão, Dr. Rafael, sempre aprendi mais um monte de coisa, e existe tudo isso documentado, existe a tese dele, né, o doutorado dele, né, público, isso você consegue achar, é muito, muito interessante, muito curioso, então os que tiverem interesse, e ouvindo isso novamente, boa parte dessa história, Rafa, o que eu vejo é que, analisando, né, também a luta, né, pela defesa o valor da terra, o valor da propriedade, que é constitucional, o valor à vida, que é constitucional, a defesa da propriedade da vida, que são direitos constitucionais, não devem ser infringidos jamais. É um absurdo o que está acontecendo, só está piorando nos anos mais recentes do nosso país. E analisando a história tão recente, de só 100 anos atrás, na verdade nós não estamos mais violentos, de forma nenhuma. Nossa sociedade não está mais violenta, nem um pouco. Pelo contrário, eu afirmo que estamos mais Nutella, mais macios, mais acadelados. Nós não estamos de maneira nenhuma como sociedade mais violentos. O que nós estamos é mais macios e mais acadelados. E graças a isso, só os fascínoras que prevalecem, né? Só aquele que detém do recurso, seja da arma ilegal, ou seja, os estados tiranos que também sempre vão deter das armas, e da maldade para impor as suas verdades em cima do povo oprimido, né? Então eu repito, o que está faltando é o espírito guerreiro dos povos Xóclen, né, naquela época, o espírito guerreiro do nosso grande vô Eduardo, a qual eu levo com muito orgulho o nome, e o espírito guerreiro e o sentimento cívico e a moral que esse país esqueceu há um tempo atrás e que a gente espera que esteja reacendendo, né? Então, na meu lado, eu queria deixar esse recado aí. De forma alguma estamos mais violentos. É muito pelo contrário. Alguma coisa para concluir? Só voltando, só para fechar, por mais que o Eduardo tenha falado, né, que se arrependeu e tal, mas as situações que poderiam existir são as seguintes: não haveria colonização, provavelmente os governos alemão e italiano não teriam estimulado a imigração, então a colonização teria tocado outro rumo, ou, pior das hipóteses, né, o povo xoclen estaria extinto. Então, assim, não foi assim tão à toa, né? Não foi assim um trabalho totalmente inválido, né? Não, teve esse lado positivo também. Cara, o Eduardo, como a gente aprendeu com o nosso pai, né, Rafi? A gente acaba... tu aí, que é uma sumidade aí, historiador no Brasil, raro historiador com tamanho conhecimento profundo em tanto assunto, a gente só conseguiu falar especificamente de um aí, da nossa família, e de alguns pontos ainda, nem de tudo, né? Mas o Eduardo era um cara, um autocrítico muito duro, né? Um autoanalisador muito duro, como a gente aprendeu com o nosso pai, como nós somos com a gente mesmo. E óbvio que ele fez essa análise com muita dureza e com muito rancor e muita tristeza no coração. Sim. Agora, se não fosse ele, os Xóclen sequer existiriam. Sequer teria qualquer história registrada, ou o povo mesmo vivo, como você falou, que existem milhares de membros na região do Alto Vale ainda. Então, penso que essa dureza do Eduardo é uma coisa de família nossa, né? De se autocriticar. Sim, com certeza. Acho que é isso, né? Da minha parte, muito obrigado mais uma vez, Rafa, e pela Célio, Tiaguinho, alguma
Manda, a gente fica... Quero Adquirir agradecer conhecimento. pela aula de história aí hoje. Com certeza. Muito Uma obrigado. grande aula de então. história e Espero que tenha... o pessoal goste, né? Vamos lá. E deixar essa porta aberta. É uma introdução aí à história do 38 para vocês também, aqueles que quando com muito carinho e muita alegria nossa nos elogiam do ponto de vista que isso aqui não é um clube de tiro apenas, né? Isso aqui não é uma empresa de treinamento, a Escola de Tiro 38, que apesar de fazer 26 anos agora, ela não tem só 26 anos, ela tem séculos de uma luta, séculos de uma família que vem defendendo, doe o que doer, custe o que custar, o direito dos bons, né? A liberdade dos bons, e para defender isso, óbvio que preparados e com a espada sempre afiada. então, pessoal, até o próximo podcast, toda quarta-feira, a partir das 19 horas, estamos aqui trazendo para vocês um programa novo. Até lá.